Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo, eu sou o Juninho, vamos falar de Vasco, chegou o dia, né? Hoje decisão de Copa do Brasil, vale vaga para a semifinal, Vasco e Botafogo se enfrentam lá no estádio Newton Santos. A gente vai falar sobre essa partida, trazer aqui as prováveis escalações, né, de Vasco e Botafogo. A gente vai falar de Copa do Brasil no geral também, porque ontem a gente já conheceu os primeiros classificados para a semifinal, Fluminense e Corinthians, né? Avançaram, mas além disso tem outros assuntos aqui para a gente falar, como a saída de Alex Teixeira, né? Ontem dois jogadores deixaram o Vasco, Alex Teixeira e Lloyd Augusto, né? Deixaram o Vasco na noite de ontem. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tá chegando aqui agora, é sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo e eu conto com a sua inscrição para a gente continuar crescendo aqui. Aproveitar para agradecer porque passamos dos 227 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, vai rodar a vinheta rapidinho e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco e vamos começar falando das notícias de ontem à noite, né? Dois jogadores que deixaram o Vasco da Gama. Sobre o Lloyd Augusto, eu até cheguei a fazer vídeo ontem aqui, né? Confirmando a saída do Lloyd, o jogador foi emprestado para uma equipe da Turquia, contrato de 1 ano, ou seja, até o meio do ano que vem, até julho do ano que vem, o Lloyd Augusto está emprestado ao futebol turco. Ele que veio do futebol da Turquia, né, não se adaptou aqui ao Vasco da Gama, uma passagem muito esquisita, né, do Lloyd aqui no Vasco, ficou mais conhecido por conta daquele lance que ele chuta, né, do quase gol que ele chuta e faz assim para o Fernando Diniz. Acabou perdendo espaço, né, com atuações bem abaixo ali da crítica, e depois das contratações de Andrés Gomes, do Matheus França ali para o ataque, ele foi perdendo ainda mais espaço, não seria utilizado e o Vasco consegue emprestar o jogador. A equipe turca vai pagar o salário de forma total, né, do Lloyd Augusto, vai pagar todos os vencimentos e tem ali uma opção de compra também no contrato do Lloyd Augusto. Se ao fim do empréstimo a equipe turca quiser exercer a sua opção de compra, pode comprar o jogador angolano. A gente não sabe aqui qual o valor dessa opção de compra, mas acredito que deve ser algo ali parecido com o que o Vasco havia pago para contratar o jogador. É desejar boa sorte, né, para o Lloyd Augusto, para que ele consiga lá na Turquia voltar a jogar bem, para que no final desse empréstimo a equipe turca exerça, né, a opção de compra e o Vasco consiga recuperar o dinheiro que investiu no Lloyd, que foi uma contratação realmente meio inexplicável. Além do Lloyd, ontem o Vasco também anunciou a saída de Alex Teixeira. Alex Teixeira que chegou ao Vasco junto com o Felipe Coutinho, né? Veio Coutinho, Teixeira e Souza, o pacotão dos crias ali. O Souza já foi embora e agora o Alex Teixeira também foi embora. O Alex Teixeira que até vinha sendo relacionado, né, pelo Fernando Diniz, entrou em algumas partidas, mas essa última passagem do Alex Teixeira pelo Vasco foi bem abaixo da crítica, né? O jogador não conseguiu entregar gol, não conseguiu entregar assistência, enfim, não conseguiu desempenhar com a camisa do Vasco. Eu acho que o Alex Teixeira foi importante para o Vasco na primeira passagem, ali em 2022, né, quando ele volta do exterior e ajuda ali naquela Série B, ajuda naqueles gols contra o Operário em Ponta Grossa, ele sofre o pênalti que o Raniel faz lá na Ilha do Retiro, mas já em 2023 já não conseguiu atuar em alto nível, ele meio que sai no final do ano e retorna no meio de 2024 junto com o Felipe Coutinho. E essa última passagem realmente não deixou saudade, né, o Alex Teixeira. No fim do ano passado ele até marca um gol ali contra o Atlético Goianiense, mas essa passagem foi bem apagada. O Vasco fez uma postagem ali de agradecimento, né, ao Alex Teixeira, que é um cria do Vasco, tem muita identificação com o clube, e desejou boa sorte aí na sequência da sua carreira, ou, enfim, se ele for aposentar, que tenha uma boa sorte aí no que ele for escolher para a vida. Enfim, eu acho que o Alex Teixeira tem muita identificação com o clube, uma pena realmente não ter dado certo, mas faz parte, né, do futebol, realmente não tinha mais espaço, né, para o Alex Teixeira, estava até constrangedor o Alex Teixeira quando entrava em campo, era, enfim, estava muito abaixo, né, do nível de competição. Então, sacramentadas essas duas saídas, né, a saída de Lloyd Augusto e também
de Alex Teixeira. Agora, vamos falar de Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil porque o Vasco hoje tem uma decisão contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos. O primeiro jogo em São Januário, empate 1-1. Vasco e Botafogo empataram e agora quem vencer está na semifinal da Copa do Brasil. Outro empate leva a decisão para os pênaltis. Não tem vantagem para ninguém nesse duelo. Ontem já tivemos a classificação do Fluminense, né, que derrotou a equipe do Bahia no Maracanã, e também o Corinthians, que passou pela equipe do Atlético Paranaense, né? O Corinthians eliminou o Atlético Paranaense lá em São Paulo. Então, Fluminense e Corinthians já passaram. Hoje temos Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco e Botafogo. O vencedor de Vasco e Botafogo enfrenta o Fluminense na semifinal. Ou seja, já temos garantidos aí pelo menos um carioca. Aliás, teremos um carioca na decisão da Copa do Brasil. O Fluminense já está na semifinal. Hoje Vasco ou Botafogo avançam aí para a semifinal. Então teremos um carioca na decisão da Copa do Brasil. Que seja o Vasco, né? Que o Vasco consiga hoje avançar contra o Botafogo e enfrentar, né, o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Vamos aqui para as prováveis escalações, né, de Vasco e Botafogo, começando pela equipe do Botafogo. O treinador italiano, né, o Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira, terá alguns problemas ali para escalar o Botafogo. O lateral direito Vitinho, que foi titular, né, na última terça-feira pela seleção brasileira, não deve começar o jogo como titular, dando lugar ali ao uruguaio Matheus Ponte. O Savarino entrou em campo nos 2 últimos jogos da Venezuela, mas a tendência é que inicie entre os 11 do Botafogo. Também há uma dúvida no lado direito do ataque, uma disputa ali entre Santi Rodrigues, Arthur e Jefinho. A provável escalação do Botafogo é Neto, Matheus Ponte, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino e Montoro, e na frente o Arthur Cabral. Essa é a provável escalação do Botafogo. O Vasco terá o desfalque de Jair, né? Pela primeira vez após a grave lesão que ele sofreu no joelho. Ele sofreu essa lesão no jogo contra o Sport, né? A última partida do Vasco. E entre os reforços que recém chegaram, o Carlos Cuesta não poderá estrear, porque foi contratado depois do prazo de inscrição ali para as quartas de final. Robert Renan e Matheus França estão relacionados, mas devem ir para o banco de reservas. O Vasco conseguiu recuperar Tietê e Paulo Henrique, e ambos devem ser titulares no jogo de hoje. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Barros, Tietê e Coutinho, na frente Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Esse é o Vasco de Fernando Diniz. É uma coincidência que no ano passado, nessa mesma data, né, 11 de setembro, o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, também fora de casa, e o Vasco conseguiu a classificação nos pênaltis, né? O Vasco conseguiu, nesse mesmo 11 de setembro, avançar para a semifinal da Copa do Brasil. E olha, se você está confiante que o Vasco consegue avançar para a semifinal da Copa do Brasil, a BetSul lançou uma super odd especial, que eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. É odd 10, tá? Odd 10 para o Vasco se classificar. É isso mesmo, vezes 10. Se você depositar lá R$10 nessa aposta, volta 100. Botou o valor máximo, tá? Porque é para jogar com responsabilidade, não é para achar que vai ficar rico. Sim, então o link está aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. O link já com a aposta pronta, é só você clicar, já vai direto lá para fazer a sua fezinha na BetSul. Lembrando para você jogar com responsabilidade, né? Jogue com responsabilidade, maior para 18 anos também. Não é aposta esportiva, não é coisa para criança, mas essa super odd está muito boa, hein? Eu coloquei lá, não tem como, pode 10 para o Vasco classificar. Então, vamos embora, link aqui na descrição, no comentário fixo. Bom, é isso, quero a sua opinião, né? Se você está confiante ou não para essa partida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, volto depois do jogo, espero que com um clima bom, né? Com a classificação do nosso Vasco. Tamo junto, não esqueça aí da super odd da BetSul, odd 10, meu amigo, para o Vasco passar, essa não tem como perder. Tamo junto.